Professor, você só fala de política no seu canal, você tem que variar. Você só fala de Revolução Francesa, Revolução Industrial, capitalismo, direita, esquerda, papapá, tá na hora de mudar o disco. Bem, é isso aí. Então, a pedidos, hoje eu vou sair um pouco do ramo das ciências políticas e vou começar a trabalhar outros conteúdos. E a minha escolha para o vídeo de hoje foi os astecas. Espero que vocês gostem do que eu venho trazer aqui sobre astecas. Vou deixar bem claro já no começo do vídeo. Eu vou explicar um geralzão do que aconteceu e de como se construiu o Império Azteca. Não vou entrar em detalhes, por exemplo, deuses, cada deus, como que funcionava a devoção para cada deus, etc. Porque se eu for detalhar exatamente tudo, é um vídeo de 2 a 3 horas, para mais ainda. Tá? É conteúdo que numa universidade a gente vai trabalhar durante um mês, praticamente, para tentar pegar uma parcela considerável desse conteúdo. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, antes de começar, eu queria pedir o seu like, o seu compartilhamento para me ajudar no desenvolvimento e no destaque aí do canal, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o Império Azteca foi o maior já construído em 200 anos, ou seja, foi o maior império já construído num período de 200 anos. Não quer dizer que não existiu império maior ou império menor do que eles. Mas sim, ele é o maior império construído dentro de um período de 200 anos. Outra coisa interessante, antes da gente começar a estudar, é que quando os europeus chegaram até a capital dos astecas, que depois a gente vai trabalhar, vai falar o nome, etc., eles a chamavam de Veneza das Américas. Por quê? Porque ela foi construída em cima de um terreno pantanoso, de um pântano. E eu vou trabalhar isso aqui, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos tentar compreender como é que aconteceu a origem da civilização asteca. Primeiro, que os astecas já existiam, eles eram uma tribo indígena como qualquer outra, e em 1335 por aí, ou 1325 eu acho, tá? Aconteceu um casamento entre uma tribo e a tribo asteca. Os homens astecas lá que cuidavam da religião, os sacerdotes, pegaram essa mulher e levaram para o altar asteca, naquele período. O que aconteceu nessa noite, ou nessa tarde, não se sabe se era de fato que hora era, foi que eles sacrificaram a esposa, filho do rei da outra tribo. Os relatos contam que ao abrir o peito, eles ainda tiravam sempre, como eles tinham a manha, tiravam o coração pulsando ainda nas mãos. Isso era sinal de que o ritual deu certo. O sangue era o bem mais sagrado para os astecas. E aí, feito esse sacrifício, que só os astecas sabiam que havia ocorrido para o deus da fertilidade deles, eles convocaram um rei para o casamento. O problema é que quando o rei chegou lá, esperando encontrar sua filha, ele viu o sacerdote asteca vestido com o couro da sua filha que foi retirado. Ou seja, o cara arrancou todo o couro, que eu não lembro o termo que usa, vestiu como se fosse uma roupa e apareceu dançando na frente do rei. Resultado, o rei imediatamente mandou eliminar os astecas. E o exército dele vai avançar para cima dos astecas. E essas pessoas vão fugir. Quando eles vão fugir para um terreno pantanoso, um terreno diferente, um terreno de pântano mesmo, como vocês devem conhecer. Lá, a um determinado tempo, eles continuaram caminhando, o sacerdote avistou em um cacto, no meio desse terreno pantanoso, uma cobra sendo comida por uma águia, que segundo o que contam, a cobra, ela pegava no bico da águia, passava nas duas patas dela segurando e ainda sobrava. E isso foi um sinal de fertilidade
para o sacerdote asteca. E ele falou que eram ali que eles deviam se estabelecer e começar a crescer tudo de novo. Começar a construir um novo império, uma nova civilização asteca. E aí se dá início ao que nós, na verdade, né, ao que nós conhecemos como povo asteca. Para ser mais específico, esse local era o Lago Texcoco, que fica muito, muito próximo do que hoje é a cidade do México, uma das maiores cidades do mundo. Ao se estabelecer a ideia de construir uma cidade ali, eles precisavam de um nome, e esse nome foi dado. E a cidade passa a se chamar Tenochtitlan. O problema que era encontrado ali era que, como é um terreno de pântano, qualquer coisa que você empilhasse, que fosse pesada, ela ia afundar naquele terreno, porque não é um terreno firme, é um terreno sólido como você aí está acostumado a andar no seu dia a dia pelas ruas, etc. É um terreno pantanoso, ele vai afundar se você colocar grande peso sobre ele. Então, cara, como que os astecas iriam construir uma cidade num local pantanoso? E eles revolucionaram totalmente a arquitetura, a ideia de engenharia da época nas Américas. Eles pegavam estacas de 10 metros mais ou menos, se eu não me engano, faziam uma ponta e fincavam ela no chão. Aí fizeram uma sequência de estacas de um determinado tamanho e cobriram essas estacas com um terreno vulcânico, que é um material muito resistente, porém mais leve do que os outros materiais que a gente conhece. Lógico que o terreno vulcânico que eu estou citando, que eu não sei o nome científico para ele, também é conhecido hoje, mas não é utilizado nas construções, logicamente. Então, ali, quando eles sacaram essa ideia de colocar as estacas e começar a solidificar em cima do pântano a sua cidade, se começou a construir o seu império, o Império Azteca. E quem estava à frente dessa construção não era um imperador ainda. Eu posso determinar como um líder da tribo ou um rei. E eu não sei soletrar o nome dele corretamente, mas se eu não me engano é Acampaplichitli. É um nome difícil pra caralho, né? Mas enfim, esse rei vai estar à frente e é quem vai orientar o povo asteca do que deveria se fazer, como construir essa cidade. Lógico que todos estavam envolvidos e trabalhavam arduamente para construir essa nova cidade asteca, para reconstruir o seu povo, a sua tribo. Eles não usavam os escravos, não usavam nada, porque simplesmente nesse período eram os próprios membros da tribo que trabalhavam ali construindo o início do Império Azteca. Como eu já falei, era uma cidade flutuante no meio de um pântano. Então o único meio de se chegar até ela no início era supostamente de barco ou nadando. Mas para levar alimentos, levar mantimentos, levar água potável, etc., era necessário a pequena embarcação levando os produtos até a cidade. Lógico que eles viram que isso era um problema. Só que é complicado, porque o povo asteca não conhecia cavalo. Eles não conseguiam manusear animais que o ajudassem nesse processo de construção da sua cidade, da sua capital. Então o que logo eles planejaram? Uma espécie de ponte com o mesmo esquema, fazendo os pilares. Esse tinha, se eu não me engano, ao lado de cada pilar colocado existia um espaçamento de 10 a 5 metros e eram colocados pedras. Para quê? Para que ela tentasse ficar mais firme, porque ali passaria muito peso para ser distribuído na cidade. Então eles fizeram como se fossem várias pontes para sair desse pântano. Porém, para chegar na cidade, era através dessas pontes ou através de pequenas embarcações que estavam dentro do pântano, né? Porém, como
todo esse processo dos astecas, apesar do árduo suor da população ali que estava trabalhando, ser diária e incansavelmente uma construção, eles precisavam de água de um modo mais fácil. Eles pagavam tributos para uma tribo vizinha chamada Tibanecas, tá? E por quê? Porque essa tribo controlava os centros de águas potáveis na região. Porém, o rei dos astecas, que tem aquele nome difícil que eu já comentei com vocês, ele pega, cara, e fala assim, ó, vamos chegar lá e vamos conversar com essa galera, beleza? Ele vai chegar lá e vai falar assim, ó, eu preciso da água potável. Você me ajuda? Você vai me ajudar a construir um arquiduto que leva água potável aqui da sua tribo até a nossa cidade, porque a minha cidade precisa disso. E é lógico que os caras ficaram putos com os astecas. Como assim eles estão mandando, eles estão ordenando a construção do arquiduto para levar essa água para lá? Não é assim que funciona. E eles mandam sorrateiramente os melhores soldados para assassinar o rei asteca, que é aquele que tem um nome difícil que eu não vou repetir aqui. Só que foi tipo um tiro no pé. Por quê? Porque ao matarem o rei asteca, a população asteca ficou maluca e se revoltou e atacou a tribo dos Tibanecas. E quando ela ataca a tribo dos Tibanecas, eles vão matar praticamente toda essa população. E aí vão construir sim um arquiduto que vai levar água potável até as piscinas, até as fontes da cidade dentro do pântano. E o que é fantástico nessa construção? Eles fazem um arquiduto, galera, que é fantástico, fantástico. São 2 canais que vão levar água simultaneamente para a cidade. Por que 2 canais? Um ao lado do outro, fechado, redondo. Por quê? Porque enquanto um estava levando a água, eles lavavam o outro, para que mantesse ele limpo. E daí, assim que lavava um, liberava água nele, fechava do outro e limpava o outro, para assim sempre ter uma água limpa, potável. A higiene asteca era impecável. Se comparado com a dos europeus, então nem precisa se comentar. Porque enquanto os europeus morriam por causa da peste negra, etc., por falta de higiene, os astecas tomavam banho de 2 a 3 vezes por dia. A higiene asteca era muito superior à dos europeus. E essa vantagem do arquiduto trazendo água, ela é necessária porque a população asteca está crescendo, porque a sua cidade está se estabelecendo, e ela precisa, além do alimento, ela precisa construir uma estrutura que traga água potável direto para eles, que não precisasse fazer essa viagem sempre. E esses arquidutos são fantásticos, porque vai alimentar totalmente uma estrutura dentro da cidade, da capital asteca. Ah, outra coisa aqui, ó, antes que eu me esqueça, que veio na cabeça agora, a região era, eu não lembro se era a região ou o termo que eles usavam para os povos ali, os astecas chamavam de Mexicas, e daí se dá a origem do nome México, do país México que a gente conhece hoje. Eu acho relevante esse conhecimento parcial aqui, além do mundo asteca, né? Beleza. Visto que o Estado asteca já está consolidado, tem uma cidade criada dentro do pântano onde hoje é a grande cidade do México. Essa cidade asteca só cresce, a população só aumenta, e aí vai começar a surgir o primeiro Império Azteca. E quem vai ser o primeiro imperador asteca? O Montezuma. Esse é um nome fácil de falar, ainda bem, porque o primeiro era muito difícil, né? Montezuma, ele tem um único ideal, de expandir o território asteca. E é isso que ele vai fazer. Ele vai guerrear com tribos vizinhas. Quem quiser se aliar aos astecas, vai se aliar. Quem não tiver o interesse, vai guerrear e
possivelmente iria perder para os astecas. Assim, em pouquíssimo tempo, o Império Azteca chega a ter mais de 15 milhões de habitantes. Tá escutando? 15 milhões. Quando a gente entra num termo indígena, quando os europeus chegaram, nós pensamos em pequenas tribos, pequenas pessoas isoladas. Nunca de fato, quando eu estudava, eu cheguei a pensar, cara, 15 milhões de habitantes, é muito habitante. Dá para compreender isso? E os espanhóis vão matar praticamente todos depois. Mas beleza, vamos continuar aqui com Montezuma e a expansão do primeiro Império Azteca. O que o Montezuma, após ele expandir o Império, ele vai pensar para a cidade natal, para a capital azteca? Tenochtitlan. Também é um nome difícil, né? Ô puta nome difícil que esses caras dão. O que ele vai pensar? A cidade, porque ela era no meio de um pântano, ela sofria enchentes. E isso atrapalhava um pouco a estrutura social da cidade. Então, qual a medida que Montezuma vai ter para tentar evitar essas inundações? E a jogada, cara, é de gênio. A arquitetura e a engenharia azteca são realmente geniais, visto que uma vez surge do nada, entendeu? Eles vão construir grandes barragens. E essas barragens vão ser sólidas. Lógico que um pântano não é fundo. Então elas vão ter cerca de 10 metros de altura e com um portão no meio central, que não se sabe afirmar de que material ele era feito. Porém, esse portão servia para deixar a água ir para fora ou para prender e deixar aumentar o nível da água. Então, assim, eles conseguiram manter um controle das inundações nas cidades, o que acabou por consolidar o reino da capital azteca. Por quê? Porque ela não ia sofrer mais com enchente, ela não ia entrar em catástrofes naturais constantemente, então a construção dela só tende a aumentar e essa cidade vai se expandir. E como ela está se expandindo, também vai precisar de mais alimento. E aí, outra parada fantástica, que os astecas vão inventar. E o que vai ser? Vai ser uma espécie de hortas, tá? Para alimento, para o povo, flutuantes dentro do pântano. Eles vão fazer um esquema com madeiras e esquema assim para flutuar. Tá, feito isso, que tinha mais ou menos o tamanho de não no campo de futebol, de um campo de futsal, assim, pequeno. E daí o que eles fazem? Eles vão jogando em cima disso pequenas folhas secas, etc., para fazer tipo uma base, e aí eles cobriam isso com o solo do pântano. E daí eles plantavam as coisas ali em cima. E era muito fértil esse terreno. Como esse terreno era muito fértil, acabou o problema de alimento dessa população. E ela vai continuar aumentando, porque eles se adaptavam à situação. Eles não precisavam fazer outro tipo de coisas para tentar se manter, porque eles se autossustentavam. E isso vai fornecer um aumento da população, é lógico, porque a estrutura só tende a proporcionar tal acontecimento. E aí assim se tem o fim do primeiro imperador, tá? Ele morreu de morte natural, nunca li a respeito do jeito que ele morreu, ou se alguém matou ele, oh meu Deus, né? Mas, de fato, ele teve uma morte normal ali, e quem toma o seu trono de imperador será o seu neto, Auitzolt. Se eu não me engano é assim que se pronuncia, cara, porque esses nomes são difíceis de falar. Só o Montezuma que é o mais de boa. Mas enfim, esse segundo imperador, ele entra já com a ideia de expandir ainda mais esse território. E ele vai continuar expandindo o território azteca, nesse esquema, tomando as tribos que não quiserem se aliar aos astecas. E como essa ideia de se expandir o império está dando muito certo, eles criam uma espécie de correio.
que é muito parecido com o que a gente vê, eu não lembro se é na Grécia ou na Roma Antiga, que é os caras correndo, levando os recados. E era assim que funcionava. Só que os caras corriam pra caralho. Era normalmente, no máximo, entregue as correspondências em 24 horas. Porque chegava um ponto, entregava para outro, e o cara corria, entregava para outro e pau torando. Não era o mesmo cara que fazia a entrega do correio. Então, foi criada uma espécie de correio, tá? Eu me atrevo até a falar que era mais eficaz do que o nosso, que demora uma semana e etc. para chegar uma carta, né? E assim eles conseguiam manter contato em todo o Império, para saber como que estava cada local do Império, e como que de fato estava organizado, ou se estava acontecendo alguma revolução contra o Império Azteca. Então eles conseguiam manter uma ordem nesse Império de uma forma muito mais prática, né, cara? E isso é muito legal e uma ideia muito interessante dos astecas em pensarem nisso. Né? E assim como o Autzolt, que eu não consigo pronunciar o nome do segundo imperador asteca, que é avô do Montezuma, que é neto do Montezuma, o Montezuma era avô dele. Ele viu que, cara, se expandiu demais mesmo todo o Império Azteca. E ele pensou, eu preciso construir uma pirâmide enorme, gigantesca, que vai representar o tamanho do nosso império. E essa pirâmide recebeu o nome de Templo Maior. Cara, essa pirâmide chegou a ter mais de 15 andares de altura, tá? Conforme o império continuava se expandindo, eles faziam uma camada em cima da pirâmide e ela foi tendo várias camadas e ficando cada vez maior. E ela chegou a um total de ser maior de 15 andares de altura. Imagina o tamanho dessa pirâmide. A estrutura base é muito parecida com as pirâmides do Egito, porém o topo não era igual, aquele topo triangular, igual vocês pensam. O topo era mais reto, assim, para rituais e etc. Tá? Mas isso não vem ao caso. O caso é que era muito grande e realmente mostrava o quão grande o Império Azteca estava se tornando. Nesse momento, a população total do Império Azteca passava de 30 milhões de habitantes. É muita gente. Por isso que eu fico fudido quando os caras acham que os europeus chegaram aqui, tomaram de boa todo o território americano, que ninguém morreu, que os índios eram pequenas tribos isoladas. 30 milhões de astecas. É muita gente, cara. É importante lembrar que quando o Templo Maior foi concluído, ele vai ter vários rituais astecas em comemoração à construção do Templo Maior. Beleza? Então, já que vamos falar desses rituais, é necessário lembrar uma coisa. Para os romanos, o ouro era o bem mais valioso. Para o egípcio, a vida após a morte. Para os astecas, o sangue humano era a coisa mais preciosa que existia. Para vocês terem noção, porque o ouro não era tão venerado por eles, por exemplo, a semente da manteiga de cacau, do cacau, desculpa, a semente do cacau era mais valiosa do que a própria pepita de ouro. Penas de pássaros raros, que eram difíceis de ser encontrados naquele local, valia mais que ouro. Então os valores são totalmente diferentes do padrão que hoje a gente conhece. E para eles o bem maior, o líquido dos deuses, era o sangue humano, que eles mesmos chamavam de água preciosa. Precious, sabe? Tipo, my precious. Tipo o Gollum, né? Só que era o sangue humano. Bizarro, né, cara? Mas é cultura, a gente não pode julgar. Enfim, vamos lá. O Templo Maior foi concluído e a grande comemoração fantástica que o neto do Montezuma resolveu fazer
foi um sacrifício em massa. Escrituras relatam que naquele momento foram mortas, sacrificadas em uma sequência mais de 20 mil pessoas, ou exatamente 20 mil pessoas. Por quê? Para o sangue delas purificar toda a nova, o templo maior que foi feito e toda a estrutura. Outra coisa interessante que eu não falei até aqui, por que aconteciam esses rituais? Eram para os deuses. Lógico, isso não precisava nem falar. Mas, em principal, eles achavam que se não acontecesse esses sacrifícios, o sol não ia retornar e não ia nascer, porque o Deus Sol era um dos deuses mais importantes deles. E assim, as suas hortas, os seus cultivos não teriam frutos, não conseguiriam florir e eles acabariam morrendo de fome. Então, por isso era normal o ritual de sacrifício dentro da estrutura asteca, por medo de que o sol não retornasse. Era o principal motivo para ocorrer todos esses sacrifícios. Mas vamos combinar que 20 mil sacrifícios é meio impossível de acontecer, cara, porque um atrás do outro, cara, eu acho que essas pessoas iam fugir, sei lá, ia acontecer uma loucura. Então acho que as escrituras dos europeus, eles distorcem um pouco aí. Eu acredito que foi um número bem inferior a isso, mas tudo bem. E no Templo Maior, assim que os sacrifícios cessaram, todos os crânios foram expostos na estrutura do Templo Maior e ficaram ali amostras para o povo asteca. Para eles era algo natural, beleza? E assim acaba o Segundo Império. E aí vamos ter o Terceiro Império, que vai ser com Montezuma II, que não é parente do Montezuma, tá? Mas é o Montezuma II, um grande soldado, porque, se tem uma coisa que os astecas eram foda, era em atacar, só que meio sem estratégia, tá? Eles eram guerreiros natos, mas guerreiros tipo, legal, eu sou um guerreiro, e vai pra cima, não um guerreiro estratégico. E isso vai mostrar também como a falta de estratégia faltou para eles no momento de deter os europeus, beleza? Então vamos lá. O Montezuma II, ele vai pegar o império já num andamento monstruoso, como vocês podem ver. Então o Montezuma II, o que ele vai fazer? Tá? Ele vai tentar manter a estrutura desse império. Só que ele era um cara meio paranoico. Ele acreditava muito no mundo místico e alguns historiadores chegam a descrevê-lo como uma pessoa muito depressiva. Por quê? Porque ele chorava demais. Relatos dizem que ao ver um cometa passando, ele achou que era o fim do Império Azteca e ficou chorando o dia seguido. Então, ele não era um cara que batia muito bem da cabeça, tá? Bem o termo, né? Nesse período, Cortés vai chegar às Américas, tá? Cortés, para quem não sabe, ele vai ser o espanhol que vai vir e que vai aniquilar com o Império Azteca inteiro, né? Beleza. Cortés chegou e aí o que ele vai fazer? Quando ele chega, eles vão descer das embarcações com cavalos, com arma de fogo, com todos os utensílios que vocês já sabem que existe na Europa nesse período. Tá? Aqui a gente já está em 1400 e os quebrados. Cortés vai adentrar no território da América e conforme ele vai adentrando e encontrando as tribos, ele recebe elas de uma forma muito clara. Se você me ajudar, você fica vivo. A tribo que não se curvasse aos europeus, eles simplesmente aniquilavam. Eles pegavam e matavam toda a população daquela tribo que foi encontrada no caminho. Lógico que essa tribo pertencia a
o Império Azteca, porque ele já se expandiu aos dois lados do oceano. Ele é enorme, ele está pegando 2 oceanos, então ele atravessa a América. Então, conforme o Cortés ia entrando, o correio ia chegando até Montezuma II. E assim ele ficou informado de todos os acontecidos, tá? Conforme Cortés ia entrando e o que ele ia fazendo, o correio ia chegando. Esses homens andam em cima de animais que parecem que fazem parte do corpo deles, que eram os cavalos, que os astecas até então não conheciam os cavalos. E isso tudo deixava o povo asteca assustado. Porém, Montezuma II já se preparava, porque sabia que o destino de Cortés seria a capital asteca. É a fonte de tudo, e ele queria conhecer, ele queria descobrir o que era e o que estava acontecendo. Então, Montezuma já vai se preparando, preparando daquele jeito, meio retardado, sem estratégia, para a chegada dos europeus que ele não sabia de onde vinham, o que eram e se eram deuses, se eram pessoas que vieram para castigar o seu povo. E aí, Cortés chega a Tenochtitlan. E aí, meu amigo, ele conhece a capital asteca e pensa o seguinte: caraca, meu, que império! Nesse momento que vai ser chamada de Veneza das Américas pelos próprios europeus. O primeiro encontro entre Montezuma II e os europeus, em específico em Cortés, é pacífico. É interessante aqui lembrar que para o Cortés seguir, manter contato com essas tribos, uma tribo doou algumas mulheres para satisfazer os bens carnais e etc. dos europeus. E ele, em especial, se apaixona por uma mulher dessas tribos. E ela aprende a falar a língua deles e aprende a traduzir também esse processo de tradução e contato entre as tribos. E aí, até Cortés vai ter um filho com essa mulher, e muitos falam que é o primeiro filho mestiço entre europeus e americanos. Mas isso não vem ao caso. Essa moça, ela vai junto com Cortés até o Montezuma II. Esse encontro é pacífico. Ele é legal até certo ponto, só que a hora que o Cortés vai dar a mão como um cumprimento formal europeu, os guardas astecas já viram as lanças e esperam, separam ele. E aí o Cortés fica assustado e a mulher ainda fala: não, explica para o Cortés, ele é como se fosse um deus na terra, ele é o imperador aqui e ninguém pode ter contato com ele a não ser a esposa ou as mulheres que ele vai ter relações sexuais, etc. Ninguém pode encostar no Montezuma II sem de fato ele dar permissão para isso, ou querer que encoste nele, Mas enfim, aí Cortés entende, fica quieto, tem um diálogo, e Montezuma II convida todos os europeus que ali se encontravam a passar uma noite no palácio. Aí está um problema, porque Montezuma vai mostrar a cidade, vai explicar como que funcionava, vai explicar como é que chega a água, e aí vão entrar lá no Templo Maior e vão ver a imensidão que é aquilo, e do lado o palácio onde o imperador morava, que também era feito para mostrar o tamanho da grandeza dele. E os europeus ali vão ter um jantar, nada de errado, simplesmente os astecas receberam bem eles, eu acho, porque primeiro que eles eram diferentes, então não sabia se eles eram deuses ou que diabo ele era. Eu acho, na real, que Montezuma achou até certo ponto que Cortés poderia ser um deus, por causa da barbona dele. Ele era diferente do normal ali, da aparência, de como eram os astecas. Então Montezuma ele vai acolher os europeus nesse primeiro momento. Os espanhóis, quando se retiram da capital asteca,
eles vão ficar assustados com tamanha tecnologia desenvolvida por uma tribo primitiva, né? Que até certo ponto vivia só ali e voltada àquilo. E eles ficam preocupados com que isso possa prejudicar a vinda dos europeus para cá, para tirar os bens materiais que a gente sabe por que vieram para cá, né? Enfim. Então Cortés vai entrar com um grupo de soldados mocado, tá? Não sei se mocado ou vão entrar e sequestrar e daí sair mocado, mas vão sequestrar Montezuma II. E eles vão ficar 6 meses com Montezuma II tentando fazer acordo com a população. Até que um determinado momento, Cortés e um grupo de europeus que davam 400 pessoas, mais 1000 e poucos astecas que haviam se aliado aos europeus, vão tentar tomar a cidade, a capital asteca. Quando eles invadem a capital, eles são derrotados. E no meio dessa bagunça toda, o Montezuma II, ele vai tentar acalmar a população para tentar parar com a guerra, e a população asteca, que de fato adorava o Montezuma e adorava a capital deles, vão matar Montezuma a pedradas, segundo alguns relatos. Mas nós não temos a certeza se ele foi morto pelos europeus e entregue morto aos astecas, ou de fato ele foi morto pelos astecas. Porque a gente deve lembrar que as histórias são construídas pelos vencedores. Então, como as escrituras que relatam tal ato são europeias, nós não podemos dar a total certeza, nunca teremos a verdade de fato do que aconteceu. Fato é que Montezuma II morre, e aí se dá início a uma guerra. E essa guerra, nesse primeiro momento que eu falei, os astecas vencem. E aí Cortés e alguns outros agrupamentos de europeus fogem, e a maioria dos astecas que haviam se aliado aos europeus morrem nessa batalha. O rio ali, o pântano, fica cheio de cadáveres, o cheiro de podridão vai durar durante meses. E aí o Cortés vai ver que o único meio de se derrotar e de ter alguma chance contra o exército asteca seria usar uma estratégia. E aí ele vai arrumar mais um grupo de aliados, vai reunir um exército legal, e aí ele lembra: porra, meu, o Montezuma me mostrou o arquiduto. A água chega para eles através do arquiduto. E a primeira coisa que o Cortés vai fazer para acabar com a força dos astecas vai ser cortar a água. Cortando a água, a população fica sem água. Já se não bastasse a falta da água, depois de um tempo, o alimento vai começar a acabar. Cortés pegou e começou a cortar a entrada de alimentos para a capital asteca. E ali eles vão se enfraquecendo fisicamente porque falta alimento e falta água. E eles não têm o que fazer, porque os exércitos rondavam ali. Visto que toda essa estrutura aí já está, de fato, indo por água abaixo, a estrutura asteca, o que Cortés vai fazer? Vai ordenar os nativos que estão do lado dele que desmontem os barcos dos europeus e levem ele até o pântano. Assim, construindo os barcos de novo dentro do pântano. No momento em que eles constroem os barcos dentro do pântano e está tudo pronto, se dá início à última batalha entre europeus e astecas. Tá? Beleza, essa batalha vai acontecer, vai durar meses, tá? Não vai ser uma batalha rápida, mas Cortés vai conseguir a vitória. Só que vai perder muitos e muitos soldados nesse processo. Uma vez que Cortés ganhou a guerra, ele vai entrar e vai quebrar toda a estrutura asteca. Seja casa, seja templo, seja o que for possível quebrar para acabar com o pensamento asteca e toda a estrutura que existia do povo asteca. Então aquele império, aquela imensidão, aquela
maravilhosa construção arquitetônica de uma civilização única vai ser destruída em pouquíssimo tempo, e o Cortés vai construir a sua principal cidade colonial em cima da onde era a capital azteca, Tenochtitlan. E aí Tenochtitlan vai ficar esquecida no tempo, porque Cortés vai destruir ela tudo que é possível, vai construir a catedral em cima da pirâmide maior. Até hoje, quem visita a cidade do México, que visita essa catedral, vê as ruínas ao redor da civilização azteca, que agora é patrimônio histórico, né? É conservado ali por fins históricos. E assim se dá o fim uma civilização que é uma das mais fascinantes que já existiram no mundo. Não é na América, é no mundo. A evolução deles era fantástica, as ideias, o modo de vida, tudo era fantástico. E a civilização azteca, hoje, os descendentes são muito poucos. Por quê? Porque se Cortés já não bastasse matar uma grande parcela, com a vinda dos europeus para cá, a morte da população nativa da região azteca foi cerca de 90 ou 92% de toda a população. Ou seja, pensa, mais de 20 milhões de habitantes, 90% foram mortos, ou na base do tiro, ou na base da doença que os europeus trouxeram com a sua vinda. Que tipo de doença? Sei lá, catapora, cachumba, tudo que é doença que os europeus já passavam e tinham imunidade, que pegava nessa nova galera que nunca tinha tido contato com essa doença, trazia morte facilmente para o organismo que não estava preparado para encarar tais bactérias, tais vírus, seja lá o que for, que estavam afetando o corpo deles. E assim termina o Império Azteca, com a construção da principal metrópole colonial daquele período em cima da capital azteca, e a morte de mais de 90% da população azteca através de assassinatos e doenças trazidas pelos europeus. Eu sei que ficou um vídeo grandinho, mas pediram para eu fazer algo diferente, sair do padrão das ciências políticas, etc. Então tá aí, um pouquinho, sobre os aztecas. Como eu falei, eu não posso trabalhar tudo, senão são 4 horas de vídeo aqui, cara. Quem tiver a oportunidade aí da gente trabalhar em sala, vai ser bem mais produtivo, beleza? Até uma próxima, um grande abraço, tudo de bom para vocês e até mais. Valeu, tchau!